Senhor presidente, senador Elmano, conterrâneo nordestino do Piauí, é com alegria que substituo o senador Raimundo Lira nesta tribuna, conterrâneo, e a diferença de idade entre o senador Lira e este que agora começa a falar não é tão grande, né? O senador Lira é um homem que se cuida, que tem sempre muita vitalidade, jovialidade e vigor. Mas, falando de vigor, eu me reporto nesse instante à economia brasileira. Acho que o Senado Federal tem sempre a responsabilidade de ter uma pauta que esteja sintonizada com o Brasil real, com o Brasil verdadeiro, aquele que diz respeito ao cotidiano e ao dia a dia da nossa população. E esse Brasil real encontra-se praticamente em recessão. Vamos aguardar os dados oficiais, mas tecnicamente o país está numa recessão econômica ou muito próxima dela, caminhando a passos largos para um processo de estagnação econômica que foi provocado pelo próprio governo, que não teve a capacidade de compreender que não há como imaginar um Estado que seja gastador, perdulário, sem que a conta chegue um dia. Não há mais espaço para o desajuste fiscal que foi promovido pelo atual governo e que levou o país a esse quadro recessivo, que é muito, mas muito distante do país cor-de-rosa que o governo tenta apresentar à maioria dos brasileiros. E existe sabedoria. O mesmo povo que não faz muito tempo apontava índices elevadíssimos de aprovação para este ou aquele gestor, na sua consciência, mas, sobretudo, numa parte que é muito sensível, como dizia ou disse o ministro Delfim Neto, que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, percebe claramente que a vida piorou. E a última pesquisa Datafolha apontou uma queda vertiginosa da aprovação da presidente Dilma, onde nos últimos 2 meses, de 42% caiu para 23%, os que avaliam o atual governo como ótimo e bom, e cresceu, disparou de 24% para 44% dos pesquisados na estratificação da população brasileira para os que consideram o governo ruim ou péssimo. E isso tem uma razão de ser. Essa mudança de humor do povo brasileiro em relação ao governo federal tem um fundamento muito claro. Um fundamento político, porque acabamos de sair de um processo eleitoral, onde a presidente que foi reeleita, durante a campanha, fez uma série de compromissos, realizou um conjunto de promessas que não estão sendo confirmadas. A rigor, o que a população brasileira percebe nesse instante é um sentimento de que foi enganada, porque as pessoas votam, obviamente, acreditando na palavra, no compromisso, no que foi dito, e muitos brasileiros votaram na reeleição da presidente Dilma, que durante toda a campanha apontava o dedo para o candidato, que foi ao segundo turno, sobretudo, presidente nacional do meu partido, senador Aécio Neves, dizendo que Aécio ia aumentar os juros, e foi ela que aumentou os juros recentemente, dizendo que Aécio iria aumentar o combustível, e só com o aumento do PIS e do COFINS, nós temos aumentos que variam de 30 a 45 centavos até 50 centavos no preço da gasolina, inclusive um aumento que estou questionando porque ele se lastreia numa ilegalidade. O governo federal não respeitou a noventena que a lei exige para aumentar o PIS e o COFINS, reintroduziu a CID e, neste caso, respeitou a noventena, os 90 dias. Isso tem uma lógica, para que as pessoas possam se programar. O Estado não pode tomar de surpresa a sociedade, que tem seu orçamento, o trabalhador brasileiro, a família brasileira tem seu orçamento.
muitas vezes um orçamento apertado, na maioria dos casos, um orçamento que é feito com muito sacrifício. Aí vem o governo, do dia para a noite, sem que dê a oportunidade da família do trabalhador brasileiro se planejar, porque o combustível é um item essencial na vida de todos, seja no automóvel, seja no transporte coletivo, e faz um tarifaço. É por isso que o legislador diz, não, tem que ter pelo menos 90 dias para a implementação de um aumento de impostos, e no caso de criação de tributos, o prazo é do exercício fiscal, exatamente para que as pessoas possam se prevenir. E foi feito esse aumento do combustível, toda a imprensa mostrando a perplexidade do povo brasileiro, o que naturalmente interfere diretamente na avaliação do governo da presidente Dilma. E a incompetência do governo é tamanha que é difícil explicar que quando a gasolina, ou melhor dizendo, o petróleo, tinha um preço internacional extremamente elevado, a Petrobras não repassou esse preço para o combustível como uma medida absolutamente equivocada de controle inflacionário. A história mostra que os preços controlados, quando esse controle é feito de forma artificial, ele não dura muito tempo no impacto inflacionário. Isso serve também para a energia elétrica, que também sofreu um tarifaço. No caso da Paraíba, os paraibanos estão pagando 40% praticamente a mais na sua conta de energia, e não vamos deixar de relembrar que a presidente da República foi a uma rede nacional de rádio e televisão, no período pré-eleitoral, anunciar uma redução de 18% na conta de energia para o povo brasileiro. E nós aqui da oposição brasileira, no plenário deste Senado, denunciávamos naquele instante o equívoco da medida que estava sendo tomada pelo governo federal. Então, nós temos um ambiente em que as pessoas estão sendo chamadas para contribuir para um governo que vive um desequilíbrio porque gastou de forma desmedida, de forma descontrolada, sem nenhum planejamento, uma máquina pública inchada, aparelhada politicamente. Todos nós sabemos do aparelhamento que vem sendo feito no Estado brasileiro, e as pessoas estão perdendo realmente a paciência, e essa semana foi muito discutida as questões previstas na Constituição de impeachment, e causou um furor enorme, Deus nos acuda. O ministro da Justiça agora, em declaração publicada hoje, e escuto o senador Zé Medeiros em seguida, com muito prazer, disse que nós da oposição estamos buscando o terceiro turno. Não estamos buscando terceiro turno algum. Eu, particularmente, tenho uma sólida formação democrática, tenho um absoluto respeito à soberania do voto popular, mas o que está sendo discutido nesse instante não é resultado da eleição, mas sim conduta ética, seriedade, honestidade. Será que as pessoas vão tolerar até quando tantos desmandos? Também, já revelado nos principais sites e blogs do Brasil hoje, detalhes da delação premiada do senhor Youssef, apontando para pessoas do mais alto escalão do governo do Partido dos Trabalhadores, e o que a população percebe é essa frustração, essa decepção profunda com o governo, com um partido que completou seus 35 anos recentemente e que, ao longo da sua história, foi se distanciando do seu ideário de ética, de correção, de diferenciação na política. E não somos nós, senadores ou deputados da oposição, que estamos falando em impeachment. A palavra impeachment está na boca do povo brasileiro. E vamos analisar com toda serenidade, com toda tranquilidade, as condições objetivas. Não tem que ter toda essa sensação de que as pessoas ficam arrepiadas quando se pronunciam uma palavra, mesmo emprestada de uma língua estrangeira, mas que consta da nossa Constituição. Está lá na Constituição brasileira. E se é constitucional, não tem por que causar espécie.
E se você remete à lei do crime de responsabilidade, no artigo 10º, que tem uma avaliação que cabe uma certa subjetividade, nós temos que debater. Qual o problema de debater? Qual o problema de discutir? Não há mal nenhum e não há golpismo algum. Golpe, eu disse ontem e repito, é o que está sendo feito contra a Petrobras. Aí sim, tem um golpe contra um patrimônio do povo brasileiro. Golpe é o que foi feito na eleição quando se mentiu para o povo brasileiro. O povo brasileiro se sente enganado, porque a campanha da presidente Dilma foi lastreada, foi toda sustentada com afirmações mentirosas. É duro dizer isso. Não tenho nenhum prazer em dizer que a presidente da República, a presidente do meu país, mentiu para o nosso povo. Mas não tem outro caminho. Ela mentiu, ela enganou. Para conseguir vencer as eleições, ela optou pelo caminho da inverdade. E o resultado está nas pesquisas. E o resultado está na economia. A ANEEL aprovou preliminarmente um aumento, pasmem, de 83%, senador Waldir Raupp. 83% para a bandeira tarifária vermelha, que passa de R$ 3,00 para cada 100 kW consumido para R$ 5,50 pela mesma quantidade utilizada. Isso foi dito na campanha, foi anunciado na eleição que nós teríamos aumento de juros. Pelo contrário, ela dizia, nem que a vaca tussa, foi a expressão que a presidente Dilma usou durante a campanha eleitoral, nem que a vaca tussa, teremos aumento de juros, teremos retirada de direitos trabalhistas, como está acontecendo agora, aumento de tarifa, como estamos testemunhando com a energia, aumento do combustível, recessão econômica, desemprego, e o governo não adota uma única medida que possa diminuir o gasto público de forma eficaz, reduzir esse rombo, aparentemente, no patamar de 18 bilhões, e há quem diga que é muito maior do que esse número apresentado pelo governo. A presidente da República vetou a iniciativa do Congresso Nacional de reajuste da tabela do imposto de renda para 6,5%. Na volta do Carnaval, nós todos que aprovamos o reajuste da tabela do imposto de renda para 6,5%, vamos votar o veto presidencial e vamos dizer claramente à sociedade, porque todos nós somos sempre cobrados pela sociedade. E nas nossas campanhas eleitorais, o nosso compromisso é sempre defender a população, sobretudo de governos que têm uma voracidade, um apetite arrecadador que não tem limites. Porque, na prática, para que o telespectador da TV Senado entenda, quando a presidente da República veta o reajuste da tabela do imposto de renda dos 6,5%, na prática, o que significa é que ela está aumentando o imposto de renda a ser pago pelo trabalhador brasileiro. É isso, tem que traduzir isso de forma simples. O que haverá, se o Congresso mantiver o veto presidencial, é um aumento no imposto de renda pago pelo povo e pelo trabalhador brasileiro, de uma sociedade que não tem mais margem para ser cobrada com a carga tributária nesta proporção. Eu escuto o senador José Medeiros, na sequência, senador Raupp, terei prazer em ouvi-lo. Senador Zé Medeiros, com muita honra. Senador Ronaldo Cunha Lima. Cássio Cunha Lima. Cássio Cunha Uma Lima. alegria enorme de ser chamado de Ronaldo. Toda vez que me chamam pelo nome do meu pai, é uma alegria, uma honra imensurável pela figura humana, pelo homem público, pelo poeta, pelo estadista, o humanista, o advogado que o meu pai foi em vida. Obrigado, senador. É que o poeta não sai da... Mas, senador, o senhor está muito feliz ao levantar essa questão, porque a cada dia nós pagamos mais impostos e, fora isso, temos as jabuticabas que vêm por aí, os penduricalhos, as contribuições e não sei o que lá mais e tal. E eu fico pensar que esse país já se revoltou na questão do quinto. Nós pagávamos o quinto. Éramos felizes e não sabiam. Nossos ancestrais não sabiam que eram tão felizes. Pagava só ali, só o quinto e tudo bem. Hoje eu creio que nós já estamos aí mais de 50% quando pega tudo. E cada dia fica mais pesado isso. Então,
Então, sou muito feliz de levantar essa questão, porque o Estado ele fica cada vez mais pesado, a voracidade e arrecadatória vem na medida em que esse Estado fica pesado, e precisa se levantar vozes contra isso, porque a sociedade já não aguenta mais. E quando, em junho daquele ano, a população foi para as ruas e, de repente, reclamava de 20%, ou de 20 centavos, e todo mundo ficava, olha, mas 20 centavos não era. Era gota d'água que faltava, porque já não se aguenta mais. E, se não bastasse a união com essa voracidade, em cada estado, às vezes, para que se consiga fazer levante frente aos gastos, surgem essas contribuições, às vezes contribuições para os estados até legítimas, devido à falta de recursos para isso. Mas o que acontece? O que não temos é a contrapartida, a sociedade não vê a contrapartida desse serviço. Nós já pagamos por segurança um monte de vezes e acabamos não tendo por educação, por saúde, por quase todos os serviços do Estado. Então, quando a população se revolta com razão, porque nós pagamos e não temos. Então, esse tema é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos ter o assalariado pagando imposto de renda, se continuar assim. Era isso. Senador Zé Medeiros, agradeço a contribuição que Vossa Excelência traz para o nosso pronunciamento e aborda um tema que reputo extremamente importante. É difícil você fazer uma avaliação completa, precisa do que ocorreu no Brasil, digamos, nos levantes de junho do ano passado. Mas, com certeza, essa insatisfação com a qualidade dos serviços prestados pelo Estado brasileiro, nos 3 níveis, é uma das razões fundamentais. As pessoas já não compreendem mais. O Brasil saiu de um período de ditadura militar com a promessa de que a democracia traria grandes avanços na qualidade de vida da população. Então, as pessoas acreditaram nisso e fomos para a democracia. E na democracia se disse, olha, para que se conquiste mudanças na qualidade de vida, temos que alcançar estabilidade econômica. Veio a estabilidade econômica. Com a estabilidade econômica, o passo seguinte, que era o anseio, na minha visão, da sociedade brasileira como um todo, seria exatamente um Estado eficaz, que tenha planejamento, que tenha capacidade de resolver os serviços básicos da população, que preste serviços com o mínimo de qualidade. E, portanto, nesses 3 grandes ciclos da história recente do Brasil, o fim do ciclo ditatorial, o fim da ditadura, a estabilidade econômica, conquistas sociais que não podem ser destacadas, há uma frustração enorme, porque o passo seguinte, que deveria ter sido dado e não foi exatamente a melhoria dos serviços prestados, que não atendem às necessidades da nossa população. Daí porque essa frustração enorme e infelizmente, temos que constatar o desperdício que houve nessa quadra recente da história brasileira, porque, ao chegar ao poder, o Partido dos Trabalhadores fez uma opção de uma postura retrógrada, de ocupar o Estado brasileiro de forma patrimonialista, de aparelhar o governo, deixando de lado um projeto de Brasil para abraçar um projeto de poder. E, nesse projeto de poder, a tentativa de manutenção desse projeto desviou-se para o pior dos caminhos, que é o caminho da corrupção. Quando o ministro da Justiça fala em terceiro turno, o que eu estou querendo confrontar o terceiro turno é PT versus ética. É PT versus honestidade, PT versus trato respeitoso do dinheiro público. Eu não tenho orgulho nenhum, porque antes de ser senador, antes de ser líder do PSDB nesta casa, eu sou brasileiro. E não tenho orgulho nenhum em ver o meu país, o nosso Brasil, sendo visto no mundo inteiro como um antro de corrupção. O que está acontecendo na Petrobras coloca o Brasil como talvez o país que tem o maior escândalo de corrupção da história mundial. Porque nós não estamos falando mais da casa de milhões, são bilhões de reais praticados em corrupção ao longo dos últimos anos. Então, a discussão tem que ser trazida para esse campo, sim. E o PT usa a velha tática de querer apontar para o passado. Vamos investigar o governo de quem quer que seja. Vamos investigar qualquer que seja o período governamental. Mas essa tentativa de investigar o passado não pode ser, de forma nenhuma, uma estratégia para fugir dos problemas presentes.
Quando o PT disse, não, vamos investigar, já temos número suficiente para investigar o governo de Fernando Henrique com uma CPI. Tudo bem, vamos investigar o governo de Fernando Henrique, mas que essa investigação não seja apresentada como um ponto de fuga, como um escape, para que se deixe de discutir os problemas atuais, que é o que nós estamos querendo. O que nós estamos querendo é a seriedade, a transparência, a honestidade. O brasileiro não aguenta mais ser roubado. Essa que é a realidade. O brasileiro está sendo roubado permanentemente, não recebe serviços básicos com o mínimo de qualidade e a população chegou a um ponto de saturação. E aí vamos fazer o nosso embate político. Agora, chegamos num patamar que não é mais suportável tratar a população brasileira com o desrespeito que ela vai sendo tratada. E a paciência tem limite, principalmente porque saímos de uma eleição muito recentemente, onde, infelizmente, repito, não tenho alegria nenhuma em dizer isso, a presidente Dilma mentiu para o povo brasileiro e, depois de mentir, se acovarda, se encolhe, sequer se pronuncia ao país. Ela não traz uma resposta aos dramas que estamos vivendo. E os problemas são graves. Esse país ainda não apagou em termos energéticos porque não cresce. Se tivesse o mínimo de crescimento econômico, o país já tinha parado. Não tivemos ainda um colapso completo no setor energético, chamado apagão, porque o Brasil não cresceu e também porque, no governo ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram construídas as termoelétricas que sustentam hoje o nosso sistema. Eu escuto o senador Waldir Raupp para que eu possa me encaminhar para o encerramento do meu pronunciamento, uma vez que o senador Randolph também nos prestigia já com sua presença no plenário. Nobre líder, senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência aborda um tema latente do nosso país, mas eu queria dizer que todos os governos têm altos e baixos. Todas as economias no mundo inteiro têm altos e baixos. Inclusive, a maior economia do mundo, que é a economia americana, tem, de vez em quando, colapsos, né, e vive em sobressaltos, inclusive com quebradeira generalizada, como ocorreu na bolha imobiliária recentemente nos Estados Unidos. Pessoas perdendo tudo que tinham e até saindo do país, né, quase que a exemplo de 29, quando teve a grande depressão americana. Inclusive, cidades no estado de São Paulo, a cidade americana foi formada na época que os americanos vieram correndo, saindo dos Estados Unidos. O senador Zé Medeiro abordou também um tema interessante, dizendo que na carga tributária, os impostos estaduais são muito fortes também, sobretudo na telefonia, na energia elétrica, nos combustíveis. Tem estado que chega a cobrar 37% de ICMS em alguns desses itens que eu acabei de citar. Então, isso tudo forma a grande carga tributária que o nosso país vive. E coisa difícil é se fazer uma reforma tributária, assim como é difícil fazer a reforma política. E o caminho foi começar a se fatiar a reforma tributária, porque não houve entendimento dos governadores, do CONFAD, do secretário de Estado de Fazenda, que eu já fui governador também, como Vossa Excelência, e nós sabemos o quanto é difícil chegar a um consenso para se fazer uma reforma tributária, porque ninguém quer abrir mão da arrecadação. E quando eu falei que todas as economias têm altos e baixos, e todos os governos têm altos e baixos, o governo do PSDB, que eu apoiei na época, Fernando Henrique, foi um grande governo, foi um bom governo, né? Eu sempre tenho falado na tribuna aqui do Senado, fazendo justiça ao governo do Fernando Henrique, mas também teve altos e baixos. Teve problema também de toda a ordem, de racionamento, de blackout, de apagão de energia elétrica, de corrupção não vou falar porque naquela época quase não se investigava. Talvez a corrupção esteja mais acentuada hoje, e não quer dizer que seja maior do que era no passado, porque hoje se investiga mais, hoje a Polícia Federal está mais aparelhada, o Ministério Público está mais combativo, né, mais atuante, da mesma forma o Judiciário, a Controladoria Geral da União, que tem um link direto com o TCU e com a Polícia Federal. Hoje a apuração da corrupção é muito mais forte do que foi no passado, e tanto é que o governo, naquela época do governo Fernando Henrique, não conseguiu fazer sucessor, porque teve problemas no final do governo. Então, neste momento, nós entendemos, né, que a presidente Dilma está enfrentando um momento de crise, um momento de baixa, como aconteceu no governo Lula em 2005, eu era líder do PMDB aqui nesta casa,
e defendemos, e houve também um começo de bochicho de impeachment, mas não teve clima para se pedir o impeachment do presidente Lula. E o que é que aconteceu? O presidente Lula deu a volta por cima, se reelegeu, né, muito forte, terminou e fez um grande governo. Então, espero que esse momento de crise que a presidente Dilma esteja vivendo neste momento possa ser um momento momentâneo mesmo, e que possa logo se recuperar, como aconteceu com os governos passados, como aconteceu com o governo do presidente Lula, repito, em 2005, e que nós, como base do governo, vamos, da mesma forma que ajudamos o presidente Lula na governabilidade, que ajudamos o presidente Fernando Henrique na governabilidade com o PMDB, agora com o vice-presidente da República, com o presidente das duas casas, do Senado e da Câmara Federal, vamos dar, sim, sustentação, e acredito que não haja, de maneira nenhuma, clima para impeachment, e nem fato. Para se pedir um impeachment de um presidente, tem que ter fato concreto. E a presidente Dilma é uma pessoa séria. Se tem alguns malfeitos no seu governo, se teve em governos passados, e ela tem procurado corrigir esses malfeitos. Então, nós entendemos que ela é uma pessoa séria e não tem nenhum fato determinante, nenhum fato concreto que possa haver um pedido de impeachment da presidente Dilma. Obrigado. Agradeço o senador Raupp pelo aparte, que contribui com o debate. Eu acredito que a grande diferença do governo da presidente Dilma para o governo do presidente Lula é uma só. Lula sucedeu a Fernando Henrique Cardoso, Dilma sucede a ela própria. Ou seja, ela é a responsável pelo caos que herdou. Enquanto que o presidente Lula encontrou um país ordenado, equilibrado, pronto para avançar e para crescer, como aconteceu. O que está acontecendo hoje é que, na linguagem popular, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, a presidente Dilma sucede a ela própria, diferentemente de Lula, que sucedeu ao presidente Fernando Henrique Cardoso e encontrou um país preparado para avançar, e esses avanços, infelizmente, não chegaram para transformar o nosso país numa nação moderna, competitiva, preparada. Quanto a esse discurso que o governo usa, que é reproduzido por Vossa Excelência, que hoje se investiga mais do que no passado, vamos ter paciência, porque, primeiro, toda a estruturação da Polícia Federal foi feita pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Todas as grandes avanços, inclusive na Polícia Rodoviária Federal, que tem aqui um representante, que é o senador José Medeiros, com muita honra, vem como um dos membros desta corporação que tem o respeito do povo brasileiro. Então, todo esse trabalho de estruturação da Polícia Federal, de avanços na Polícia Rodoviária Federal, nasceram no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, se na atualidade se comete mais crime do que no passado, nós não somos responsáveis por isso. Então, se usa, infelizmente, um argumento retórico de dizer, olha, mas se investiga hoje mais do que no passado. Primeiro, deixar claro, governo, Poder Executivo, não é responsável por investigação. Ontem, o ministro Cardoso também, numa declaração completamente fora de tom e de oportunidade, disse, vamos punir com rigor aqueles que cometeram crime. Isso é conversa de quem não tem o mínimo de conhecimento, que o Poder Executivo não tem responsabilidades na apuração desses fatos. Nós temos hoje uma Constituição em vigor e instituições que funcionam. Cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Ministério Público fazer esse papel. E dizer que hoje se investiga mais do que no passado, por uma razão simples, tem mais crimes a investigar. O Brasil está sendo assaltado. Nós não podemos desconhecer essa realidade, senador Raupp. O povo não aceita mais, diante dos escândalos que estão sendo revelados, simplesmente esse discurso que joga para trás. O PT comanda, em parceria com o PMDB, que é um partido importante, o Brasil há 12 anos. Até quando o PT vai continuar colocando a culpa no passado? E quando Vossa Excelência faz referência a altos e baixos de qualquer governo, é verdade, todos têm altos e baixos. Agora, este baixo atual é abaixo da linha, porque é aquilo que a sociedade não admite, não tolera mais, que é a corrupção, que é o desrespeito ao patrimônio público. É por isso que a sociedade brasileira já está acima do seu grau de tolerância. As pessoas não têm saúde, não têm segurança, não têm educação, e vê um agrupamento político se apropriar do Estado para assaltar o país. Essa discussão será feita, nós não vamos abrir mão dessa discussão. E vamos acabar com essa história que todo político é ladrão, todo político rouba. Não, coisa nenhuma.
Não podemos aceitar esse discurso. Nós já fomos governo do Brasil e não colocamos na Petrobras uma estrutura criminosa para destruir a Petrobras, para financiar estrutura política de poder. Basta, chega. Nos Estados Unidos, uma democracia moderna e madura, o que é que o americano faz frequentemente? Ele promove a alternância de poder. Você não encontra ciclos longos de democratas à frente da presidência dos Estados Unidos. Você não encontra, fora as exceções de praxe, ciclos longos de republicanos à frente da presidência dos Estados Unidos. Foi por isso que, na campanha eleitoral, nós defendimos a alternância do poder como um bem para a democracia, porque o poder gera vícios. E nesses vícios que o PT trouxe para o país, os danos são seríssimos. Então, um partido que tem a característica de falar de forma demorada, com muitas palavras, para dizer pouco. E sempre com a tática de jogar para o passado. E quando a crise aumenta, vem com a estratégia de dizer é tudo igual. Não, senhor, não somos iguais, não. Temos diferenças profundas. Temos posturas e comportamentos completamente distintos. Nunca antes na história desse país se viu o que está se vendo hoje. Para encerrar, eu escuto o senador e conterrâneo Raimundo Lira e agradeço ao presidente a tolerância e, após o aparte do senador Raimundo Lira, concluirei esse meu pronunciamento. Senador Cássio, inicialmente gostaria de público aproveitar a oportunidade para parabenizar Vossa Excelência pela sua indicação como líder do PSDB. E conheço profundamente a sua história política e, com certeza, este Congresso e este Senado Federal vai ver que Vossa Excelência está preparado realmente para ser o líder de um grande partido. Vossa Excelência falou a respeito da questão tributária no Brasil. E é uma questão que eu sempre gostei de trabalhar pela minha formação de economista e minha experiência de empresário e por 2 vezes presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e presidente também da Comissão de Orçamento. E eu sempre estudei muito bem essa questão. Há poucos meses foi divulgado no Brasil que, juntando todas as leis tributárias em vigor, todas as regulamentações, todas as resoluções, todas as portarias a respeito da questão tributária brasileira, esse livro daria um total de 11.000 páginas. Então, não existe contador no mundo que possa ter um pleno conhecimento das leis tributárias e dos procedimentos tributários do país. Ouvi também um pronunciamento, uma declaração do presidente do Grupo Gerdau, e ele dizia que empresa dele do mesmo porte na área de siderurgia aqui no Brasil, ele tem uma do mesmo porte no Chile e uma do mesmo porte nos Estados Unidos. No Brasil, ele tem 150 funcionários improdutivos para cuidar exclusivamente da questão legal do país, a questão tributária, os procedimentos legais, atender todas as demandas da União, do Estado e do município. Empresa do mesmo porte, com faturamento semelhante e produção semelhante no Chile, em vez de 150 funcionários cuidando disso, ele tem 30 funcionários cuidando dessa questão tributária e legal. E nos Estados Unidos, uma empresa com o mesmo porte, ele tem apenas 15 funcionários, ou seja, 10% do que existe no Brasil. E aí eu tenho experiência própria de empresário. Na década de 70, as minhas concessionárias de veículos, ela tinha, em média, 15% dos seus funcionários na área improdutiva. Quando eu vendi agora, recentemente, a última concessionária, esse percentual estava em torno de 43%. Ou seja, cada 6 funcionários precisam ganhar o suficiente para pagar o salário de 10 funcionários.
Então, isso é o que nós chamamos, entre outras coisas, de custo Brasil. E aí eu aqui quero aproveitar a oportunidade e dizer a Vossa Excelência que depois dessa reforma política era fundamental o Senado se debruçar nessa questão da reforma tributária. Independente de... Nós sabemos que ela é conflitante, porque governadores, prefeitos e União, cada um quer levar a sua parte, mas tem que se encontrar uma solução, uma equalização dessa questão, porque, senão, este será também um dos impedimentos permanentes para que o Brasil se torne uma grande nação no contexto mundial. Agradeço ao senador Raimundo Lira pelas palavras, sempre muito gentis, carregadas por cortesia, e lembro quando estivemos juntos na Assembleia Nacional Constituinte, o senador Raupp também esteve na Constituinte, e nós tentávamos desenhar ali um modelo tributário que pudesse permitir ao Brasil ganhar competitividade. E talvez o nosso grande equívoco que perdura de lá até esta data é não compreender que precisamos distanciar a reforma tributária do momento presente. Inclusive, o saudoso governador Eduardo Campos, o extraordinário brasileiro que morreu de forma tão precoce, de maneira tão trágica, com quem eu tive uma relação fraterna de amizade e também de trajetória política, estávamos ali vizinhos, Pernambuco e Paraíba, e conversei com o Eduardo sobre vários temas, e nós tínhamos uma proposta que construímos juntos de permitir que qualquer reforma tributária que possa ser discutida, ela tenha uma vacântio legis, ou seja, ela só tenha eficácia 12 anos depois de aprovada. Há quem diga, mas é muito tempo. Mas se tivéssemos feito isso na Assembleia Nacional Constituinte, e o ano passado comemoramos 25 anos da nossa Constituição, esse modelo ideal já estaria aprovado. Então, acredito eu, fruto da experiência de quem já foi prefeito 3 vezes, de quem já foi governador 2 vezes, fui deputado constituinte, fui deputado federal, estou agora no Senado, se nós não distanciarmos a eficácia da proposta do momento presente, o embate político não permite que ela avance, porque é legítimo, os prefeitos já não aguentam mais perder receita. Ontem eu conversava por telefone com o prefeito de Souza, André Gadelha, e ali perto de Cajazeiras, que também é uma segunda terra natal, né, do senador Raimundo Lira, e o prefeito de Souza, André Gadelha, que é do PMDB, senador Valdir Raupp, desesperado, a expressão é essa, desesperado, porque ele não tem mais o que fazer, tamanha redução de receitas que os municípios brasileiros, notadamente os nordestinos da região norte, vêm sofrendo, municípios estes que dependem do fundo de participação, assim como acontece com os estados. Então, se não conseguimos fazer o modelo ideal de reforma tributária, mas permitir que a eficácia dessas mudanças só possam ocorrer 12 anos depois, por que 12 anos? Porque 12 anos você tira governadores que estão eleitos que podem ser reeleitos. E aí você afasta prefeitos da mesma forma, o próprio Senado com os mandatos de 8 anos. Ou seja, você faz uma situação ideal sem olhar para o momento presente, que é o grande empecilho para que tenhamos um modelo racional, mais inteligente, menos oneroso, mais eficaz, que a sociedade brasileira tanto deseja e cobra já há décadas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, encerro aqui o meu pronunciamento, agradecendo pelos apartes que todos foram trazidos para a contribuição do debate. Aqui não está um golpista, aqui tem um cidadão que tem uma firme formação democrática. Não há intenção, até porque, para encerrar, vou colocar um pouco mais de... Eu não apago o incêndio com gasolina, eu não sou um carbonário, até porque a gasolina está muito cara, não dá para apagar incêndio com gasolina. Mas não tem interesse nenhum do PSDB em fazer discussão de impeachment para ocupar o poder, porque se a presidente for impedida no seu mandato, quem assume é o vice-presidente da República, que é do PMDB. Então, vamos colocar luz nessa discussão para que a sociedade fique muito atenta. O que nós estamos fazendo, sim, é defendendo o povo brasileiro. Disso não abrimos mão. Queremos serviços, queremos planejamento, queremos honestidade, queremos ética e queremos mudança nessa prática política que está envelhecida. O modelo da ação política no Brasil envelheceu e precisa de uma transformação. E o PSDB tem propostas para essa mudança e tem sintonia com a sociedade brasileira
para que, pela via democrática, nós possamos fazer as mudanças que o Brasil tanto precisa. Agradeço a atenção de todos.